Bom, inicialmente, boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo essa gravação. Para quem não me conhece, meu nome é Otto, eu sou um dos administradores do Clube Carvalho. E nós estamos aqui iniciando esse novo projeto, que vai contar aí principalmente para as atividades do nosso YouTube, que se chama Clube Convida, onde a proposta seria justamente trazer convidados que participam de um ambiente acadêmico, cultural, intelectual brasileiro, que tem excelentes propostas para serem debatidas, discutidas, e fazer com que essas propostas sejam debatidas, discutidas aqui, nesse ambiente específico, e sejam difundidas, divulgadas para o pessoal que acompanha o clube, e para o pessoal também que não conhece o Clube Carvalho, que possa vir a conhecer o pessoal que, de uma certa forma, foi aluno do professor, ou que acompanha a obra do professor, e que está conhecendo agora o clube a partir desse nosso bate-papo. Então, sejam bem-vindos desde já. Fique à vontade, que aqui a casa é de todos vocês. Bom, para essa primeira conversa, eu convidei o professor Glauco Barreira Magalhães Filho, que é professor de Direito da Faculdade da Universidade Federal do Ceará, tanto da graduação como do PPGD, é bacharel e mestre pela mesma faculdade, e também tem doutorado em Sociologia e Teologia. O professor Glauco, eu tenho muita gratidão, porque quando eu fui à faculdade me recebeu muito bem, juntamente com o seu grupo de pesquisa no Congresso de Filosofia do Direito, e fico muito honrado por o senhor ter aceitado o convite. E como eu tinha falado anteriormente, só para deixar registrado para quem vai assistir a gravação, eu escolhi duas obras em específico do professor para podermos trabalhar aqui as perguntas, que foi um livro do professor chamado A Essência do Direito, e um outro livro que foi o seu curso de Hermenêutica Jurídica. Então, minhas perguntas elas vão ser baseadas nessas duas obras, com ênfase, mas o professor pode ficar à vontade para dirigir o seu discurso aonde ele bem entender. Como tinha mencionado também, antes de começar a gravação, a ideia é fazer uma conversa dinâmica, orgânica e não tão mecânica. Então, professor, desde já você pode ficar à vontade e muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conversando conosco. Muito obrigado pelo convite, Otto. Muito obrigado aos organizadores do grupo aqui presentes e aos que estão prestigiando esse momento de diálogo. É um prazer participar e um prazer interagir com todos. Perfeito, professor. Minha primeira pergunta, eu queria trazer aqui a leitura de algumas passagens do seu livro A Essência do Direito, especificamente na página 19, no capítulo 2, que se chama A Relação entre o Direito Positivo e o Direito Natural. Já no início do capítulo, o senhor diz o seguinte: o direito positivo é aquele que está posto pela vontade através de normas. O direito natural é o direito pressuposto pela razão através de princípios. Logo depois, isso no segundo parágrafo do capítulo, o senhor diz: mediante o direito natural, a conduta é qualificada como justa ou injusta. Ou seja, pegando essas duas citações suas para trabalhar sobre elas. Há aqui uma pressuposição, né? Ou seja, uma identificação de princípios éticos, e é um trabalho feito pela razão, como o senhor bem diz aqui. Uma identificação de padrões, e essa identificação é feita pela própria atividade racional, que norteia o ato humano e o categoriza como justo ou injusto. Ou seja, de acordo com essas premissas, a justiça está no próprio agir, e não na convenção social, que nós chamamos de norma. O direito positivo, como diria o professor Marcos Bernardi de Mello, ele vai enquadrar formalmente a ação humana, mas ele não vai empregar o seu sentido de justiça. Se nós formos a Aristóteles, na Ética Nicômaco, Aristóteles define a justiça como uma virtude que possui o bem comum como causa final. Então, é justamente o bem comum que vai categorizar determinado ato como justo ou injusto. Se nós formos para São Tomás de Aquino, no Tratado das Leis, ele vai fazer lá a hierarquização das leis, lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana, e é justamente essa
hierarquização de leis que vai justificar, justamente observando o bem comum, que a ética atomista é uma continuação da ética aristotélica, é um aprimoramento, mas é justamente essa hierarquização, tendo como causa final o bem comum, que vai justificar o ato humano como justo ou injusto. Então, como o senhor bem disse, há uma pressuposição de princípios éticos pela razão que vão categorizar o ato humano como justo ou injusto. E eu trouxe essas duas posições, uma posição aristotélica e uma posição tomista para fundamentar essa ética. Aí eu faço minha pergunta, com base nesses primeiros tópicos, nesses lugares comuns. Na sua obra, qual a sua posição quanto a essa qualificação do ato humano como justo ou injusto? Ou seja, o que é que valida esse princípio? O que seria, para o senhor, a ética, que norteia justamente essa categorização do ato como justo ou injusto? Você pode responder. Pronto. O ser humano, ele tem potenciais na sua natureza que precisam ser atualizados para ele se revelar plenamente humano. Então, nós temos, por exemplo, os seres inanimados, que ocupam espaço e tempo, mas não tem movimento, nem uma interação com o ambiente de maneira ativa. Nós temos os vegetais que possuem as características dos seres inanimados e se lhes acrescenta a interação, como, por exemplo, na fotossíntese. Nós temos, e o movimento, né, porque vão produzir frutos e tal, as árvores, né? E nós temos os animais que têm as propriedades vegetativas, mas têm ainda a sensibilidade, o movimento, né? São animados, né? Mas estão no reino ainda dos instintos apenas. E o homem, que tem um grau de participação no ser superior dos animais, onde ele, tendo tudo que o animal possui, ele tem mais a racionalidade, a liberdade, que é exatamente o que vai criar a eticidade. Então, eu devo, como ser humano, fazer uso da minha liberdade para ressaltar aquilo que me faz peculiarmente humano. Nós, por exemplo, somos seres sociais, mais do que gregários, como os animais. Nossa sociabilidade é construtiva, é criadora, faz com que haja inovações, uma organização social mais complexa, adaptada a indivíduos humanos diferentes, em contextos diferentes e tudo mais. Então, nós somos seres sociáveis. Obviamente, tudo aquilo que patrocinar a nossa sociabilidade, atualizar essas potencialidades que nos indicam que a sociabilidade faz parte da nossa natureza, é melhor. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma sociedade em que as pessoas não honrassem os seus compromissos, cumprissem suas promessas, os seus contratos, se nós não tivéssemos um princípio como o de que os pactos são obrigatórios, da honradez da palavra e tal, nós teríamos pessoas desconfiadas umas das outras, que, em vez de se aproximarem, se distanciariam. Nós enfraqueceríamos os laços de sociabilidade. Nós ficaríamos, portanto, menos humanos. Pessoas, por exemplo, que tomam entorpecentes, ficam com danos cerebrais, perdem suas capacidades de raciocínio, essas pessoas estão se aproximando mais do nível dos brutos, porque estão perdendo a capacidade racional que dá condições de subjugar os instintos, que é o que nos faz propriamente humanos. Então, tudo aquilo que potencializar a nossa condição humana, que atualizar aquilo que em nós nos faz mais humanos, que ressaltar essa condição superior humana, é melhor do que aquilo que vai nos fazer parecer mais, por exemplo, com os brutos, nos fazer descer ao nível dos instintos. As virtudes, elas não presumem a inexistência dos instintos ou uma racionalidade pura. Elas presumem os instintos e a dosagem dos instintos. As virtudes são como que maestros da vida instintiva. Na verdade, vão coordenar esses instintos. Nós devemos nos alimentar, dormir. No casamento, você tem um cerco ético que, digamos assim, define os limites do sexo.
Então, nós temos todas esses equilíbrios, essas equalizações dos instintos através da razão, e isso é o que nós chamamos de virtudes, né? As virtudes, elas vão nascer de hábitos de regrar os instintos que depois se tornam coisas que viram disposições, não vou dizer automáticas, né, mas que tem já uma sinalização diante dos possíveis avanços dos instintos para que sejam regrados. E essas virtudes nos orientam para o bem como a realização plena da humanidade, do ser humano. Como o ser humano é um animal político e social, obviamente o seu bem não é apenas um bem individual, é um bem coletivo. É aí onde entra a ideia de bem comum. Então, há aquelas virtudes, né, que estão mais ligadas ao equilíbrio da nossa vida pessoal, e há aquelas que são mais virtudes cívicas, estão ligadas ao equilíbrio da nossa vida conjunta, social, aí onde entra o bem comum. Aristóteles, às vezes, falava dessa questão das virtudes sob um signo só, que era o da ética, mas, em algumas ocasiões, ele distinguiu e chamou de ética essa concepção mais restrita das virtudes ligadas à nossa vida pessoal, nosso equilíbrio pessoal, e chamou de política, digamos assim, a mesma ética, mas considerada do ponto de vista do bem comum, das virtudes cívicas, da vida coletiva, né? Da vida coletiva. O justo, que é uma qualificação do comportamento, né? É aquele comportamento que, do campo social, da vida conjunta, é o comportamento que equilibra as coisas. A justiça, ela é um bem devido a outrem. É uma virtude que tem a ver com relações, né? No caso de Platão, ele pensou a justiça mais em termos de harmonia, de cada pessoa que está dentro de um estamento social cumprir o seu papel para haver um equilíbrio social no todo. Aristóteles e Tomás já pensaram nas relações interindividuais, na justiça comutativa, na relação do Estado com os seus cidadãos, a justiça distributiva, e no dever de cada cidadão para contribuir com o todo, que é o que ele chamou de justiça legal, que tem ligação direta com a ideia de bem comum. Uma norma, eu posso dizer que ela é justa metonimicamente. O professor Arnaldo Vasconcelos costumava dizer isso, que a justiça ou injustiça não é da norma em si, é da relação que ela contém, porque toda norma contém a descrição de um cenário, onde dentro de um fato alguém deve agir de determinada maneira e que o outro tem direito de exigir aquela forma. Então, toda norma tem um agir hipotético, né? Obviamente, quando esse agir hipotético se der no campo concreto, ainda talvez, em algumas situações, seja preciso um segundo manto da justiça corretiva para ajustar as peculiaridades daquele caso, que é o que Aristóteles chamou de equidade. Mas a norma já presume alguma relação. E essa relação entre pessoas que ela regula, hipoteticamente, pode estar regulando de uma forma justa ou de uma forma injusta. Os iguais devem ser tratados igualmente, os desiguais na proporção de diferenças para promover uma igualação, o Estado deve distribuir prêmios de acordo com o mérito, funções de acordo com a competência, né? Cada pessoa, dentro da sua posição, sua capacidade profissional, deve contribuir para o bem comum, daí a ideia de estatutos como o da OAB, códigos médicos e tudo mais. Então, você vai ter uma relação jurídica que é justa ou injusta no conteúdo da norma. A norma contém uma relação justa ou injusta. Nesse sentido é que a gente pode até falar de norma justa ou injusta, metonimicamente tomando o continente pelo conteúdo, né? Se alguma coisa não ficou clara, podem perguntar que eu procuro esclarecer melhor. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu não sei se eu mencionei, caso o pessoal queira tirar dúvidas ou fazer algum complemento, etc., pode ficar à vontade, seja para abrir o microfone, seja para utilizar o chat, enfim. O espaço tá livre para isso. Mas perfeito, professor. Para mim, pelo menos, ficou bastante claro.
Aí, nesse sentido, se a gente pega toda essa sua explicação e algumas partes da minha pergunta, quando a lei humana ela acaba perdendo todo esse contraste com essa hierarquia, por exemplo, que eu mencionei de São Tomás, nós temos, na prática, todo um esvaziamento de um fundamento ético da lei. Porque se eu digo que o sentido de justiça não está na relação social em si, mas na norma positivada, eu acabo criando um problema ético para querer fundamentar isso, né? Então, quando eu perco essa hierarquia e eu acabo excluindo toda uma preposição do direito natural para validar uma norma, uma correção, eu tenho esse problema desse esvaziamento ético, né? Eu perco totalmente um sentido de um mando objetivo da lei. E muitas escolas jurídicas, principalmente diversas teorias advindas da escola retórica alemã, do Fiveck, do Ottmar Bauwerk, inclusive do próprio João Maurício Deodato, que foi para a Alemanha uma época para estudar com Bauwerk e trouxe o que ele chama de retórica analítica aqui para a Faculdade de Direito do Recife, e hoje está, digamos, se difundiu em todo o Brasil. Eu acho que a única região que não adota a retórica analítica do Bauwerk, eu acho que são ali nas faculdades do Sul, porque o Lênin Streck ele ainda tem muita força lá com o círculo hermenêutico do Gadamer. Mas essas teorias advindas da escola retórica alemã, elas defendem uma construção retórica do ordenamento jurídico, né? Ou seja, o próprio sentido ético do ato humano é definido pelo próprio discurso humano. O que vai dar sentido ao referente é a própria palavra. É como o Gadamer falava, tudo é texto e tudo deve ser interpretado. Então é justamente esse ato de interpretação das coisas que vai dar o sentido aos referentes. E eu acho que a escola que mais propõe esse tipo de ideia da construção retórica, o ordenamento jurídico como uma simples ação do discurso humano, é justamente a escola do Fiveck, do Bauwerk, do Maurício Deodato e etc. Ou seja, o próprio João Maurício Deodato faz isso. O que vai dar sentido ao referente é justamente o discurso vencedor. Aquele discurso que ganha retoricamente o embate é o discurso que vai significar. E hoje em dia, as faculdades de direito, as escolas jurídicas aqui no Brasil, acabaram tomando esse pensamento como premissa fundamental na construção de doutrinas, na deliberação de decisões judiciais, etc. Eu considero essa proposta uma forma de um esvaziamento metafísico e ético do direito. Eu, pelo menos, considero assim. Não sei se o senhor vai concordar com essa afirmação, mas se o senhor concordar de que essa proposta de uma construção retórica, uma construção do ordenamento jurídico a partir do discurso, esquecendo totalmente toda uma fundamentação de direito natural, de uma hierarquização de leis, é possível falar ainda que estamos lidando com o direito ou o objeto direito se perdeu totalmente nessas confusões? Bem, primeiramente, é interessante que nós vivemos na era das ideologias. Ideologia aqui eu definiria como um sistema de ideias que não tem um compromisso de fidelidade com a realidade, porque não presume existir uma realidade. Então, o que vai fazer com que uma ideologia se imponha é a sua elegância, é a sua coerência interna, mas sem ser o parâmetro de medida a realidade, porque uma geração ideológica presume que não existe realidade. Dentro desse contexto, até nós que apelamos para a realidade, terminamos sendo vistos, né, o que dificulta para nós o discurso, como sendo também uma ideologia. Os do outro lado vão dizer que nós somos de direita, vão dizer que nós somos conservadores, quando, na verdade, nós queremos fugir desse escopo, né, de ideologia e ter um pensamento que fideliza com a realidade que nós acreditamos que exista como parâmetro para poder se averiguar a procedência de qualquer discurso. Nossa visão de verdade é a adequação do intelecto ao real, né? A adequação do intelecto à realidade. Então, o que nos faz desconfiar de todas essas teorias retóricas
É porque a presunção, o problema não é nem a retórica, o problema é a presunção de que não existe uma realidade objetiva, regulatória da veracidade do discurso. Porque quando você parte dessa premissa que exclui a realidade, então você vai ter uma disputa de elegância entre teorias. Você vai ter uma disputa de coerência interna. O que vai ganhar não é aquilo que obteve legitimidade, é aquilo que obteve legitimação, ou seja, um acolhimento, mas não há essa adequação com o real. O Theodor Fife, por exemplo, ele defende a tópica, que é um tema aristotélico. A ideia de você, para examinar questões, partir de opiniões que possam ser aceitas por todos, por uma maioria, ou por uma maioria qualificada, de ilustres, para poder não aceitar essa posição como uma autoridade definitiva, mas para poder colocá-la em contraposição a uma outra que também possa ter algum status semelhante, para que na comparação dos argumentos você possa ver aquele que é mais sólido. Sendo que Aristóteles falava na tópica e ele presumia o real. Essa que é a grande questão. E os que têm falado em tópica hoje, em retórica, eles não presumem o real. Então, nós acreditamos que para as coisas prosperarem, é preciso que primeiro se admita a realidade. E depois de admitida a realidade, que ela seja o parâmetro do discurso, não seja a elegância, não seja a capacidade criativa de criar uma coisa sofisticada. Você vê, por exemplo, uma ideologia de gênero, como se fala, não tem adequação ao real, mas ela, dentro das suas próprias premissas inventadas, leva a conclusões que, admitidas aquelas premissas, tem uma coerência interna, tem algum tipo de elegância, quando é apresentada por uma pessoa sofisticada no argumento, e poderia até, se fôssemos comparar o aspecto retórico, dizer, não, ela tem plausibilidade para entrar no mercado de ideias. Mas se a gente for comparar com o real, com a biologia, né, nós vamos ver que nós só temos o homem e a mulher. Se nós formos, por exemplo, para a redução ao absurdo, que é um argumento importante para a lógica, nós também vamos ver que ela não prospera, porque se nós aceitássemos uma variedade enorme de gêneros, porque as pessoas assim se sentem e se designam, nós temos também pessoas por aí que estão se sentindo animais, nós temos, como aquele lá do sul, que se chamava Henrique Cristo, que se dizia a encarnação de Cristo, nós temos pessoas que estão querendo parecer com animais, com ETs, e aí nós criaríamos toda essa diversidade de coisas para além do gênero, porque que só na área sexual a autodesignação equivaleria e não valeria para outros campos, quando a pessoa, por exemplo, tem uma autodesignação etária, tem gente aí adulta voltando a ser criança, dizendo que se sente uma criança, tem gente aí dizendo que se sente um animal, gente que se sente um ET, e se nós abríssemos para todas essas possibilidades, como é que nós teríamos uma vida coletiva, se as pessoas, inclusive, mantivessem uma fluidez, todo dia elas mudassem de um gênero para outro, e se elas podem mudar de nome porque se sentem assim, porque não se sentindo amanhã de outra forma, ou desejando ser conhecida de outra maneira, não pode mudar o nome? Como ficaria a administração pública, o princípio da transparência, como ficaria o registro de dados e tal? Então, você vê que se aquilo ali for levado ao exagero, geraria um absurdo que mostra que é uma impropriedade, mas pode ter algum tipo de elegância na apresentação. Mas quando você tem a realidade como parâmetro, aí você vê que aquilo ali não se sustenta. Então, é importante o debate, é importante a argumentação, mas é importante que o parâmetro de solidez do argumento seja a realidade. É preciso que seja a realidade, e não a elegância com a presunção de que não há realidade, que toda realidade é uma construção. É interessante que essas pessoas que negam a realidade, elas não aplicam isso a elas próprias. Porque, veja só, se eu disser, não existe realidade, tudo é construído por nós, somos nós que vemos as coisas dessa maneira, e tarará, tarará, tarará,
então eu estou me colocando fora de mim mesmo, fora de todos os outros seres humanos e constatando isso, que todas as coisas são criação da nossa subjetividade. Eu estou reconhecendo a realidade da subjetividade humana. Então eu estou me autocontradizendo, porque ao mesmo tempo que eu nego a realidade dos objetos, digo que tudo é construído pelo nosso próprio pensamento, eu estou me colocando também fora do pensamento para dizer isso. Eu estou dizendo, como se eu estivesse numa posição privilegiada, que eu estou vendo que não existe objeto, que eu estou vendo são pessoas construindo os objetos, e isso daí seria uma realidade para mim, uma realidade factual. Então, eu estou sustentando que não existe realidade, exceto aquela realidade que eu estou dizendo. E é curioso, porque se isso fosse verdade, se tudo fosse uma construção do nosso pensamento, como é que nós poderíamos saber que era isso? Ainda que isso fosse verdadeiro, tudo é uma construção do nosso pensamento, não existe realidade. Como é que eu saberia que era assim? Porque para eu saber que é assim, eu teria que transcender o meu próprio pensamento para me ver do lado de fora. Todas as coisas sendo construídas pelo meu próprio pensamento. Eu teria que, por um momento, ser realista e ter essa visão da realidade para poder fazer essa afirmação. Quer dizer, a gente vê que são teorias autocontraditórias. Quando você, por exemplo, tem um processo judicial, é na hora do senso comum que as coisas se acertam. Eu tenho um processo judicial e eu vou levar uma testemunha. E o juiz, naquele momento, ele deve apreciar o quê? A elegância do testemunho, da narrativa, ou ele deve levar em conta os indícios? Ele deve levar em conta os aspectos factuais. Nesse momento aí de uma testemunha no processo judicial, todos aqueles que defendem que verdade é apenas consenso, que verdade é só como as coisas se desvelam, que não existe verdade objetiva, todos esses aí vão dar um passo para trás, porque o que você quer num processo judicial de uma testemunha é que ela fale conforme os fatos. Quando ela está jurando lá, que vai falar a verdade, você está querendo que ela interprete esse juramento como uma fidelidade aos fatos ou como uma fidelidade à construção que ela imagina, né? Quando você vai a um médico, você presume que quando o médico lhe receita um remédio ou lhe propõe uma cirurgia, que aquilo ali é uma construção dele ou que aquilo ali está de acordo com a realidade. Se você partisse do pressuposto que tudo é uma construção, que tudo é só pensamento, que é só lógica, que não tem metafísica e tal, se você presumisse tudo isso daí, será que você confiaria a sua vida a um médico para ficar inconsciente numa sala de cirurgia para ele fazer uma intervenção? Essa é a interpretação dele. Pode ser que não seja isso. Não, você está acreditando que, pelo menos, ele está tentando falar de acordo com a realidade. Então, na prática, nós vemos que essas teorias, elas não se convalidam com os nossos estilos de vida. Foi o Ronald Nash que disse uma coisa interessante. Ele disse que há 3 testes para você saber se uma cosmovisão ela é verdadeira ou falsa. Aí ele disse, o primeiro teste é a coerência interna. Uma coisa autocontraditória, que nega o princípio da não contradição, não pode se sustentar. Segundo, é ela ser coincidente com o que empiricamente se pode observar. Ela se sustenta com o mundo empírico. E terceiro, é que você pode viver de uma forma consistente com ela. Essas pessoas que defendem esse negócio de retórica e tudo mais, tudo é construção, não conseguem viver consistentemente com isso. Eu poderia, no campo da hermenêutica, dizer o seguinte, um juiz acha que ele tem ampla liberdade para interpretar a lei, porque ele não segue uma postura cognitivista, é ele que faz a sua interpretação, toda a interpretação da lei é uma reconstrução da lei e tal, mas será que ele aceita que o oficial de justiça tem essa mesma liberdade com o mandato que ele emitiu? Será que as partes podem ter essa mesma liberdade hermenêutica com a sentença que ele proferiu? Quer dizer, ele quer uma liberdade em relação ao que o legislador nos deu, que ele não quer dar nem ao oficial de justiça e nem às partes do processo. Então, a gente vê que quando as pessoas esbarram em certas situações da vida, essas teorias que elas têm só valem até certo ponto. E quando uma coisa vale para uma coisa e não vale para outra, é injusto, porque o padrão não é o mesmo, são 2 pesos e são 2 medidas. Quer dizer, para a minha posição, privilégios, para a posição do outro, submissão.
Então, isso daí não tem nada a ver com justiça, mas com injustiça. Essas teorias, devido a essa autocontradição, devido a esse uso de parâmetros diversos, que é o que termina acontecendo, porque ninguém pode fugir do real, vai ter uma hora que vai ter uma situação do mundo real que ele vai admitir como, de fato, as coisas devem ser. E, do outro lado, ele tem essa teoria sofisticada para uma determinada área. Então, só isso, por si só, é injusto, porque ele está tratando uma mesma realidade segundo parâmetros diferentes de acordo com o que lhe convém. Perfeito. E o professor Olavo, inclusive, mencionava muito essa problemática quando falava da intelectualidade brasileira, porque o intelectual ele deve lidar com aquelas angústias existenciais que ele mesmo experimenta e, de uma certa forma, exprimir toda essa experiência na sua obra. Mas quando você, de uma certa forma, teoriza algo e quando é em um ambiente artístico, por exemplo, uma prática, você toma uma postura totalmente diversa, você não está sendo verdadeiramente um intelectual, você não está tendo uma postura amável para com aquele seu objeto de observação. Então, perfeito. Eu consigo observar muito isso também na tradição brasileira. Isso para mim é muito verdade. E Aristóteles, ele quando ele vai definir o que é a ciência, ou seja, é o conhecimento pelas causas, nós podemos então concluir que quando há a perda desse verdadeiro objeto de observação e, consequentemente, a perda das causas que, de uma certa forma, vão posteriormente categorizar esse objeto de observação, nós temos um vício de toda a ciência, de toda a epistemologia, porque nós não estamos mais observando o objeto, tampouco as suas causas. E esse fenômeno eu percebo que ocorreu na própria ciência do direito, no século passado, inclusive, quando a gente observa o apogeu do positivismo jurídico com Hans Kelsen, né? De forma específica com a teoria pura do direito. Porque agora, na teoria pura do direito, o objeto dessa ciência passa a ser a norma jurídica, por excelência, e não mais a relação, como era de costume na tradição, né? O sentido de justiça está na própria relação do homem e sociedade, agora não. O sentido de justiça está na norma jurídica. A norma jurídica agora é o objeto de observação da ciência do direito. Hans Kelsen afirma isso. E a partir dessas premissas propostas pelo Hans Kelsen, é a própria norma que emprega, como a gente já conversou anteriormente aqui na reunião, emprega qualquer sentido de justiça ao ato humano, né? A norma ela tem um sentido objetivo que vai refletir no ato humano e emprega um sentido que ele fala que é o sentido subjetivo do ato. Mas sem a norma, esse ato ele não pode ser categorizado como justo ou injusto, porque justamente o sentido de justiça está na norma, na criação formal. E toda a tradição jurídica ocidental acabou bebendo na vertente kelseniana, né, sendo a teoria mais influente, eu acho, ainda hoje, nas academias brasileiras. O pessoal não lê Hans Kelsen verdadeiramente, mas ele está lá, né? No primeiro dia da graduação, os alunos já são quase que obrigados a ler a teoria pura do direito. Isso vai percorrendo todo esse caminhar da tradição do graduando, do futuro jurista, né? Ou seja, é a teoria pura do direito, é o positivismo jurídico de Hans Kelsen que sustenta as produções teóricas, a doutrina jurídica brasileira. E os doutrinadores, por se basearem na teoria pura do direito, eles escrevem sobre algo que eles não conhecem, porque o verdadeiro objeto da ciência já se perdeu. Eles estão escrevendo sobre um objeto que não é o objeto da ciência do direito. Eles observam um objeto que não corresponde a toda uma tradição epistemológica. Então, por conta disso, eu entendo que a doutrina brasileira, há muito tempo, ela se afastou bastante do seu principal objetivo, porque ela não descreve mais o fenômeno jurídico, propriamente dito. E eu até falei recentemente isso no Instagram, para mim a doutrina brasileira, ela não passa hoje, na maioria dos doutrinadores, de meras abstrações que são, em matéria de lógica, bastante deficientes. Não sei se o senhor concorda com esse meu ponto, mas se o senhor concorda, o senhor consegue falar ainda, a partir de toda essa construção da academia brasileira, no estado da arte da coisa,
ainda é possível falar em uma tradição jurídica brasileira? O Brasil ainda possui uma tradição jurídica? O Brasil ainda sabe fazer ciência do direito? Ou para o senhor não? Essa tradição se perdeu? Bem, assim, em primeiro lugar, é importante, viu, Otto, fazer uma distinção entre Kelsen e Hobbes. Hobbes é considerado por alguns, pelo Norberto Bobbio, por exemplo, como o pai do positivismo jurídico. E ele ainda usava a categoria do justo. Ele dizia que uma vez que a sociedade, por pacto, transferiu ao soberano todos os seus direitos naturais e que ficou apenas com direito à vida, e o soberano poderia dispor de tudo, desde que protegesse os seus súditos. Então, a partir desse momento, toda norma jurídica emitida pela vontade do soberano seria justa, porque todo mundo renunciou aos direitos naturais para ele, então nada ele poderia fazer contra os direitos naturais, já que ele os dispunha. Então, toda norma que viesse da vontade do soberano era justa. Então, confundia-se a justiça com a validade da norma, né? E o justo perdia o seu conteúdo ético. Mas no caso de Kelsen, não. Kelsen, ele exclui o justo. Ele tem livros como A Ilusão da Justiça. Ele diz, a justiça de duas, uma. Ou ela não existe, ou se existir, ninguém sabe o que daria no mesmo, né? Então, no caso, para Kelsen, o que vale é a validade da norma, não a sua justiça. E no caso da conduta, se ela é lícita ou ilícita. Ele usa essas categorias, digamos, técnicas do lícito e do ilícito, e não do justo e do injusto. Nós estamos numa situação hoje que, em grande parte, foi fruto do pensamento kelseniano e, por outro lado, foi muito além do que Kelsen queria, né? O Kelsen, ele, de certa maneira, é responsável por colocar na sua teoria elementos que enfraqueceram a soberania dos estados, porque na sua obsessão pelo monismo, inicialmente dentro do campo nacional, querendo reduzir todo o direito ao Estado, ele chegou no direito internacional também a essa mesma ideia de monismo, e ele quis integrar todos os Estados numa ordem jurídica internacional. Em grande parte, do ponto de vista jurídico, ele foi um responsável por uma preocupação globalista, né, e uma relativização da soberania dos Estados. No campo da norma, ele dizia que uma norma, textualmente, admitia vários sentidos possíveis, do ponto de vista gramatical, e que cabia ao juiz decidir por um sentido ou outro, sem que houvesse um critério para dizer que um sentido era melhor do que o outro, porque para ele não existe norte valorativo para o direito. Então, ficaria tudo nas mãos da escolha do juiz. Mas seria uma escolha entre as possibilidades de sentido gramaticalmente aceitas por uma norma. Por isso que eu digo que hoje as coisas vão além de Kelsen, porque nós temos um ativismo judicial que transcende a moldura da norma, né, que viola a moldura da norma. Kelsen imaginou um controle de constitucionalidade negativo, para que um tribunal constitucional pudesse declarar leis incompatíveis com a Constituição como inconstitucionais, mas ele nunca pensou nesse tribunal constitucional ser um legislador positivo, como nós vemos agora. Então, muita coisa está além de Kelsen. Talvez ele ficaria assombrado com o que ele está vendo, né? E talvez até fizesse alguns ajustes à sua teoria para não mostrar-se cúmplice de tudo isso se ele estivesse no cenário em que nós estamos. De fato, a partir do século XX, a teoria do direito ela não passa a seguir sem Kelsen no meio do caminho, né? Se eu tomar Kelsen do ponto de vista sistêmico, hierarquia de normas, né, um sistema normativo com preocupações de coerência lógica e tal, isso não me causa problema. Eu preciso só, partindo daí, ressaltar os aspectos valorativos, que ele deixou no vácuo, né? Ele deixou em branco, porque exatamente ele não queria tratar disso. Então, como ele fez uma teoria pura, eu posso aproveitar até muita coisa da sua teoria pura do ponto de vista sistêmico e fazer engraçar a questão valorativa da maneira correta que ele deixou em branco, né? O Verdroß, que foi uma pessoa que o seguiu até certo ponto no âmbito do direito internacional, depois inclinou-se para o justnaturalismo. Então, nós temos visto realmente um declínio, sim,
das concepções jurídicas. Elas estão cada vez mais ligadas à retórica, à coisa analítica e tal, e o pano de fundo, que são valores e tal, essas coisas estão deixadas em segundo plano, né? Mas nós não podemos pensar que as coisas não possam ser dentro do que você chamou de estado de arte reajustada, né? Do estado de coisas que nós temos, ser reajustadas. Porque, na verdade, nós temos que também pensar o seguinte, que a gente não pode pegar só o pensamento, por exemplo, de Aristóteles, Tomás de Aquino, e repeti-los. Nós temos que realmente fazer ajustes ao contexto de hoje. Nós precisamos de mentes criativas, né? De mentes criativas. Tem coisas que outros disseram, mesmo na contramão daquilo que nós levamos mais em conta, que tem o seu valor, pelo menos técnico-jurídico, né? Que representaram alguma aprendizagem para nós. A gente tem que saber aproveitar isso aí e colocar aquilo que nós julgamos importante. Então, nós não vamos ter muita expectativa de melhora se nós tivermos as pessoas que estão agora só reproduzindo o discurso do que se tem agora e as outras que têm uma posição mais conservadora ficando só a repetir Aristóteles e Tomás de Aquino da forma como eles falaram. Eu tenho que ter, nesse momento, mentes criadoras que saibam articular, que saibam responder às demandas das novas teorias dentro do paradigma daquilo que é mais antigo, que é mais realístico, que é mais verdadeiro ontologicamente, mas eu tenho que saber responder essas novas demandas, eu tenho que conhecer esses pensamentos, tenho que ver como é que eu posso tirar alguma coisa que seja aproveitável lá e que eu possa colocar aquelas coisas do paradigma clássico. Né? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas pensam que, às vezes, quando a gente defende uma postura mais clássica, que a gente desconhece as posturas atuais. Então, nós precisamos falar delas, mostrar que nós conhecemos, responder às demandas que elas trouxeram, ou seja, aos questionamentos que elas fizeram com o paradigma clássico, mostrar que ele tem fertilidade para oferecer as respostas e, obviamente, responder dentro de um contexto que é diferente daquele em que viveu Aristóteles, Tomás de Aquino e tudo isso. Nós precisamos realmente, para que a gente possa reabilitar as coisas, de mentes que não sejam apenas mentes que têm uma boa memória e uma boa capacidade de reprodução didática, mas uma boa capacidade de articulação, de gerar resposta para novas perguntas que anteriormente não foram feitas. Né? Eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui no chat, mas eu não sei se seria o momento de respondê-las ou no final, né? Porque já tem mais de uma aí. Como eu já passei por duas perguntas minhas, eu vou aqui para o chat para a gente dar uma lida também na pergunta do pessoal. Eu só vou fazer primeiro a pergunta aqui do Luiz Carlos Pauletti, que já está bem aqui na minha tela, e também tem a pergunta do Jonatas. Mas o Luiz ele diz o seguinte: doutor Glauco, tenho duas perguntas. Para o senhor, o grande problema do direito atualmente é um problema metodológico, ou seja, de uma visualização errada do objeto com a consequente construção de uma metodologia isentânea do direito para estudá-lo? Essa é a primeira pergunta dele. Aí a segunda pergunta: qual o caminho, na perspectiva de sua teoria, para uma restauração da ciência jurídica? Aí você pode responder primeiro a dele e depois eu passo para o Jonatas. Pronto. O método, ele se adequa ao objeto, às peculiaridades do objeto. É claro que se eu tiver uma concepção equivocada do objeto, ela vai também se reproduzir em uma concepção equivocada do método. Por exemplo, o Kelsen, ele, quando ia estudar o objeto, que ele considerava ser a norma, ele abstraía a norma de seu conteúdo, fático valorativo. A norma que ele estudava era uma norma separada de alguns de seus elementos. O método dele é um método insuficiente, porque ele selecionou o que ele queria do objeto, ele não o tomou na sua inteireza. Se eu presumo, né, que não há justiça, se eu presumo que justiça é uma questão de gosto e preferência,
como a aprovação do sabor de uma comida, então, obviamente, que eu vou propor um método que vai aumentar a atribuição dos juízes, por me faltar um referencial que os possa guiar. Então, o importante é que a gente tenha uma visão da realidade como existente, como algo que se impõe objetivamente a todos, né? Isso não significa que o nosso conhecimento exaure a realidade, mas isso significa que existe uma realidade para ser parâmetro, né? Se eu estou vendo a frente de uma cadeira e vejo que ela tem uma cor vermelha, isso não significa que a parte de trás, que eu não estou vendo, seja vermelha também. Então, eu tenho que limitar as minhas afirmações àquilo que eu estou vendo. Quer dizer, eu posso não ter o conhecimento do todo, mas da parte que eu conheço, que eu não devo, a partir dela, inferir que o todo seja aquilo ali, mas eu vou falar daquela parte com objetividade, né? Então, dizer que a gente não pode ter um conhecimento exaustivo não significa dizer que aquilo que a gente pode conhecer não seja de um conhecimento objetivo. Então, eu tenho que reconhecer isso, que há um conhecimento objetivo, que há uma justiça, que há o que é melhor para a sociedade, que há uma natureza humana, acima de tudo, né? Porque quando a gente fala justiça, o que é melhor para a sociedade, aí muita gente diz, por que eu quero a bandeira dele, por que tem que ser do jeito dele? Então, a gente vai para uma coisa ainda que tem uma carga de objetividade linguística maior. Eu vou para a natureza humana, vamos conhecer a natureza humana, né? Além dos conhecimentos que a gente tem da natureza humana, por introspecção, que é observação interna, e por observação exterior, nós temos uma experiência humana, né, de longo tempo. O ser humano não começou a existir agora, não. Já passou por problemas, dificuldades, que deveriam ser um laboratório para as nossas observações, né? O problema do homem contemporâneo é que, em vez de ele tomar a história como laboratório de suas observações, ele quer partir do pressuposto que é como se ele tivesse começado a existir agora e que ele tem a liberdade para fazer experimentações, né? Apostas em coisas que ele nunca pôde observar onde elas levariam, que nunca existiram. Então, o futuro da humanidade, da sociedade, das pessoas, não pode ser uma brincadeira que se possa arriscar com coisas completamente alheias ao que se pôde conhecer até agora. Então, a nossa outra grande disputa que vemos é entre levar em conta a tradição, que é a experiência histórica, e a engenharia social, que acha que não há natureza humana, que nós somos moldáveis, uma massa modelável, que a gente pode criar o ser humano do jeito que se quer. Isso não é verdade, né? Nós tivemos experiências dessa natureza no nazismo, onde se quis construir uma nova humanidade a partir da ideia de raça, a partir da eugenia, a partir de uma seleção natural controlada, a partir de uma série de coisas. O nazismo, ao contrário do que muitos pensam, não era um conservadorismo, pelo contrário, era uma inovação completa, totalmente desconhecida historicamente. As tentativas que a gente viu de inovações de engenharia social foram um desastre, né, para a humanidade, como o comunismo também foi. Quer dizer, se imaginar que o homem não tem um sentimento da propriedade privada, vamos colocar tudo sob o controle do Estado, no final os que estavam lá no controle do Estado eram os grandes proprietários, as pessoas ficaram em situação miserável, nada daquilo ali funcionou, porque não levou em conta a natureza humana. Então, nós temos que levar em conta a natureza humana. Todo fenômeno humano, obviamente, deveria ser pensado a partir da natureza humana. Então, quando a gente tem essa visão de objetividade, de que há uma natureza humana, a gente vai pensar o método em torno disso, né? Aí o método vai poder se ajustar a essas premissas, né? E o caminho é esse. O caminho para restaurar a ciência jurídica é começar pela natureza humana. O direito é um fenômeno humano. Ele não é um fenômeno autopoético que subsiste por si mesmo, né? O direito tem como fonte última a
natureza humana. Então, eu tenho que conhecer a natureza humana para saber como deve ser o bom direito. Antes de eu realizar a leitura do Jonatas, eu vou passar a palavra para o Joaquim, para o Joca, para o senhor também ter interação com outro administrador de forma direta. Fique à vontade, Joca, para falar com o professor. Tá mudo, cara. Ainda não. Enquanto o Joca tenta resolver, qualquer coisa, se tu conseguir, Joca, é só falar. Eu vou ler aqui a pergunta do Jonatas. Professor, normalmente a literatura identifica o direito com a coercitividade de certa conduta pautada no consenso social. Nesse sentido, o fato de que existem certos valores universalizáveis implica na existência de um direito natural, mesmo sem essa coercitividade? Não seria mais uma lei moral? Uma das grandes contribuições do professor Arnaldo Vasconcelos, na sua obra Teoria da Norma Jurídica, foi mostrar que a coercitividade ou atividade não são essenciais ao direito, não são características essenciais ao direito. É essencial ao direito a exigibilidade da conduta, a bilateralidade atributiva, até a existência da sanção, no sentido de que alguém infringiu isso aqui, ainda que não esteja definida a sanção, entenda que ele deva ser sancionado. Mas a coercitividade não é uma coisa que seja da essência do direito. Primeiro, uma norma jurídica pode se realizar onde a pessoa vai cumprir o preceito da norma e não houve nenhuma coação. Segundo, nós podemos pensar, por exemplo, em grande parte das normas do direito internacional. Não existe um supra-estado para fazê-las cumpridas. Nós podemos imaginar, por exemplo, normas que regem as instâncias últimas do Estado. Não há como se possa coagi-las, no caso, aqueles órgãos que vão ter, por exemplo, uma última palavra. Poderia eu ainda pensar o seguinte: se eu não considerar um órgão do Estado, ou a pessoa que exerce o cargo, mas considerar o Estado como um todo, se eu falar que o direito é coativo, então o Estado coagiria a si mesmo, o que seria uma coisa não muito significativa. A coação, ela existe sem que exista o direito, sendo que a gente considera como constrangimento ilegal e tal, coisa desse tipo. Uma coação passa a ser legítima porque uma norma jurídica regula. Então, como é que a coação poderia qualificar o direito se é o direito que qualifica qual é a coação válida? Né? Então, não é o direito que depende da coação para ser jurídico, é a coação que depende do direito para ser legítima. Então, a coação não faz parte da essência, até porque a norma não coage. O que coage é o Estado que está lá garantindo aquilo que está contido na norma. O que a gente pode dizer é que no direito há uma relação bilateral atributiva, né? Onde uma parte tem direito de exigir da outra determinada conduta e aquela parte entende que deveria haver uma sanção, que já pode existir de uma forma definida, institucional, pode existir de uma forma difusa, ou a própria pessoa que está agindo pode idealizar como é que ela deveria ser. No direito internacional, às vezes, uma guerra é uma coisa desse tipo, é uma sanção que até que ponto vai reagir a guerra, até que ponto é a própria pessoa que vai escolher a sanção, mas ela entende que é devida uma sanção. A pessoa não, né? O Estado. Então, o direito natural, inclusive, ele é importante para mostrar que o direito é sancionador. Aliás, a coação presume que haja sanção. E se você prestar atenção, eu nem poderia dizer que o direito é sancionador, e eu digo que não coativo, mas sancionador. Estabelece uma consequência para o ilícito, ou a pessoa entende que deveria haver uma consequência para o ilícito. Porque quando o Estado é tirano, aí você pensa, nessa hora aí,
quem é que pode exigir alguma coisa do Estado? Que ele não seja tirano? A sociedade. E ela vai exigir essa alguma coisa do tirano, vai exigir que ele se conforme ao padrão, senão ela pode ter uma sanção, que é a reação dela, que é um direito de resistência, ela vai tirar isso de onde? Porque não está no ordenamento jurídico, vai estar no direito natural. Então, em última instância, a bilateralidade atributiva, que é o direito de que cada um conforme sua conduta ao devido, vai precisar do direito natural lá em cima. Porque quando chegar no órgão lá de cima, se ele virar um tirano, aí ele também é devedor juridicamente. Devedor de quem? Da sociedade, né? Que constitui aquele poder, né? Qual é a forma de essa sociedade exigir a conformação dele? O direito de resistência. Esse direito de resistência está no direito positivo? Está não. Aí eu vou para o direito natural. Então, eu posso falar no direito natural independente de coercitividade. Quer dizer, se eu estiver num lugar e alguém pratica uma ação injusta, eu digo, essa ação é injusta, ela não é devida ao outro. Eu entendo que o outro tem direito de reação. Se não haver uma norma do direito positivo, né, nós vamos ter a discussão sobre qual a medida dessa reação, para saber se ela não vai ser desproporcional, proporcional e tal, mas na medida em que ele entende que o outro deveria agir daquela maneira, que ele tem direito de exigir e que ele tem direito de fazer alguma coisa se aquilo ali não acontecer, então nós temos aí uma relação jurídica, ainda que não dentro dos parâmetros do direito positivo, e sim meramente do direito natural, sem, portanto, seus contornos institucionais bem definidos. Mas, por essa razão, é que a gente fala em direito natural. Perfeito, professor. O Luiz Assunção, ele tinha levantado a mão anteriormente. O Luiz, você ainda está por aí? Sim. Se quiser fazer a pergunta ainda, pode ficar à vontade. Meus cumprimentos ao professor Glau. Parabéns pela exposição. Obrigado, Luiz. Eu não sei se a minha pergunta foge demais do assunto, né? Vamos fazê-la assim mesmo. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, dizia que uma constituição como a americana, assegurando liberdade civil, econômica, política, só servia para um povo moral e religioso, né? E para nenhum outro. E o senhor, eu até peguei um trecho aqui do livro, diz no livro sobre Karl Jaspers que, como a democracia concreta é relativa, ela perderá a sua solidez entre cidadãos vazios de absolutos. Ela só encontrará sentido e valor por meio da fé filosófica ou da fé religiosa dos que estão envolvidos nela. Fé filosófica é um termo do Jaspers, né? Fé religiosa também. Então, a minha pergunta tem a ver com essa interpretação das leis, essa hermenêutica jurídica, se ela não se relaciona de algum modo com esses valores que o intérprete traz dentro de si. Eu sei que o senhor já tem uma resposta, eu já sei mais ou menos a resposta que o senhor dá, mas eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Tá, Luiz, repete só o finalzinho da pergunta aí, que eu entendi tudo que você disse. Só o finalzinho, a pergunta mesmo. Sim. Quanto à hermenêutica jurídica, né, a interpretação das leis, se não se relaciona com esses valores que o jurista traz dentro de si. É interessante, né, que os Estados Unidos é uma história muito, muito interessante, a história americana. Porque os americanos, eles, de certa maneira, tinham uma influência muito grande do pensamento clássico, os pais fundadores. O pensamento romanístico, o pensamento de Cícero e tal. Mas eles estabeleceram uma Constituição que nós chamaríamos de liberal, não liberal no sentido dos costumes, né? Liberal do ponto de vista de garantias de direitos individuais, liberdade econômica e tal, mas eles presumiam que aquilo que, por exemplo, Aristóteles imaginou que seria regulado pelo Estado, teria uma autorregulação na sociedade por causa da sua moralidade. Isso é uma coisa muito interessante, né? De fato, se eu for interpretar Aristóteles, Platão, ao pé da letra, por mais que eles tenham dito coisas importantes, eu sinto ali um estado meio que sufocante na sua capacidade
de regulação. Os americanos, eles imaginavam aquela sociedade de virtudes e tal, mas isso sendo feito não tanto pelo Estado, mas pelas próprias pessoas, por sua consciência religiosa. Então, a Constituição ela era garantidora de muitas liberdades, porque acreditava que os elementos dos deveres cívicos estariam incrustados na consciência social. A moralidade é que regularia. Tocqueville também diz isso. Ele diz que o que fez a democracia americana ser bem-sucedida, primeiro foi o regime associativo que eles adotavam, eles faziam associações para muitas coisas, é o princípio da subsidiariedade, que está lá em Tomás de Aquino, mas isso muito mais do que uma coisa pensada pelos americanos, tem que ter o princípio da subsidiariedade e tal, a partir de uma premissa aristotélico-tomista, vinha da natureza deles, comunitária, né? Então, eles se associavam naturalmente, né? Porque as denominações religiosas que foram da Inglaterra para os Estados Unidos, como elas não eram estatais, elas já tinham um regime associativo e elas viraram, digamos assim, o paradigma de várias outras associações. E havia aquela profunda moralidade, né? O Max Weber diz lá, na ética protestante, o espírito do capitalismo, que uma pessoa, por exemplo, queria fazer um negócio com alguém, ele procurava o pastor da igreja daquela pessoa para saber se aquela pessoa era uma pessoa honesta, idônea e tal. Aí o pastor dizia, não, ela é uma pessoa idônea. Então ele fazia um contrato com ela. Se disser que não era, não fazia. Então todo mundo era estimulado a estar bem moralmente e dentro do conhecimento de seu líder religioso, porque isso era o Serasa naquele tempo, que não era só uma questão de constatar se pagava ou não pagava, não. Era qual era o estilo de vida da pessoa. Então, essa vida comunitária, essa moralidade, né, deu toda aquela estrutura à situação americana. Hoje, os americanos penam por quê? Porque eles têm aquelas amplas liberdades e já não tem mais, pelo menos em alguns estados, aquela moralidade que os pais fundadores da nação presumiam ser necessária para aquelas liberdades funcionarem, para elas não se converterem em libertinagens no seu uso, né? Então, é uma experiência interessantíssima. E é por isso que alguns conservadores americanos defendem o originalismo, que é a fidelidade à posição dos pais fundadores. O originalismo jurídico lá não é só um literalismo, um apego à letra inicial, não. É um apego ao projeto de nação que foi feito pelos pais fundadores. Por isso que esses que são originalistas não somente defendem a letra, mas eles têm um apego às tradições, valorizam a questão religiosa, a questão moral e tudo mais. Quando você tem juízes, né, que entendem isso, o berço, a estrutura de origem, se nós tivéssemos até uma preocupação maior de saber de onde é que vieram aquelas coisas que estão na nossa Constituição. A Constituição fala em república, qual é o conceito de república? A Constituição fala de separação e equilíbrio de poderes, por quê? Qual a razão disso? É uma questão ligada à natureza humana. O ser humano é corruptível, então é preciso ter um equilíbrio, uma divisão de competências, ter uma base antropológica, o federalismo, né, que tem até uma inspiração na divisão das tribos lá de Israel e tal, que é uma contenção de poderes na linha vertical. Por que é que foi pensado isso? Porque o poder tende a aumentar, a abusar. Se eu for examinar questões como a subsidiariedade, que ainda está nas nossas constituições, a autonomia universitária, a família como base da sociedade, for ver por que se dizia que era base, que família era essa que era concebida como a base, por quê? Porque ela tem um papel procriador, ela tem um papel socializador, era a família constituída por um núcleo que começava com um homem e uma mulher, pai e mãe, né? Se essa família é a base da sociedade, deveria ter políticas públicas, era para conservá-la, não para facilitar a sua diluição. Então, se nós até fôssemos atrás da origem dos institutos, nós íamos ver que tem um fundo moral. Isso daria o norte, os valores para guiar o juiz. Mas, a partir do momento que o julgador de hoje, o juiz de hoje,
ele ignora o passado, ele ignora a origem dos institutos, né? Ele vive apenas numa guerra de palavras, e quando as palavras não atendem ao gosto dele, ele as redefine, e isso daí complica bastante e leva a um profundo ativismo judicial. Nós vemos, por exemplo, a nossa Constituição falar em sexo, não há distinção entre sexo. Ela não fala de gênero, mas aí o cara lê sexo lá com essa nova ideologia de gênero e dá a sua própria interpretação, né? Então, essa liberdade hermenêutica, subjetiva, né, que procura atender aos modismos e tal, é o grande problema da sociedade, quando nós deveríamos rastrear a origem desses conceitos. Todos eles têm um fundo moral lá no seu berço que deveria ser respeitado e levado em conta, né? O juiz deveria estar atrelado a esses valores, né? Acima de tudo. Não sei se respondi satisfatoriamente, mas qualquer coisa, estou aqui para responder alguma coisa que ficou lacunosa, viu, Luiz? Foi ótimo. Pode falar, João. Não foi ainda. Fala novamente. Tinha ido e parou. Não sei se é na entrada do carro. Tem uma impressão de que está extremamente baixo. Talvez se ele se aproximar da saída de áudio, do microfone. Ainda não. Ou qualquer coisa pode escrever, né, Otto? Se quiser escrever aí no chat, ou se quiser mandar um áudio para mim no Telegram, eu escuto e faço a pergunta, tu que sabe, como preferir. Perfeito. Enquanto o Joca ele faz a pergunta dele, professor, e eu repasso para o senhor, uma das críticas feitas por Hans Kelsen à teoria do direito natural foi justamente eu me esqueci o título que ele dá a essa crítica dele, mas é justamente questionando o caráter mutável do direito natural. Que é se ele diz que o direito natural, a história humana por ser mutável e os padrões observados em sociedade, eles também vão se modificando, logo haveria uma refutação para com esse caráter imutável dos princípios naturais. Aí tem um texto do Michael Valley, né, que também foi um grande justo filósofo do século passado, que ele faz a distinção entre lei natural e direito natural, onde ele diz que a lei natural, que é justamente essa ordem da natureza, imposta, constituída pelo próprio Deus, não é aquilo que nós entendemos como sendo as normas de direito natural, porque essa lei natural, essa ordem, ela é imutável, enquanto que essas normas de direito natural, que seria justamente a virtualização dessas leis, a capacidade de percepção e descrição, manifestação dessas leis, essas normas de direito natural, sim, elas são mutáveis. O Michael Vale dá essa resposta, Kelsen. Se eu quiser comentar um pouco dela, pode ficar à vontade também, mas a questão essa resposta, essa distinção não é muito bem compreendida pelos críticos da teoria do justnaturalismo na academia. Essa distinção, pelo menos para eles, não é tão clara, e quando é clara, não é suficiente para responder críticas dessa natureza, de que há uma diferença entre lei natural e direito natural, e que um desses polos tem sim uma característica imutável, enquanto que o outro não. E o Michael Valley diz que essa resposta é satisfatória para essa crítica kelseniana. Alguns acadêmicos não aceitam essa resposta do Valley, e alguns outros juristas de linha mais moderna, que não consideram tanto assim as propostas clássicas, também tentam responder essa proposta do Kelsen. Inclusive, eu já vi artigos escritos a respeito de que, sim, os princípios que envolvem o direito natural, eles são mutáveis. Tanto que envolve o direito natural como a lei natural. A imutabilidade não estaria na lei natural, mas sim no que São Tomás chama de lei divina. Mas a lei natural não, ela é mutável. O senhor,
como que o senhor entende essa crítica feita pelos positivistas de que não existe uma lei imutável? Porque, ao observar os padrões históricos da história humana, todos esses padrões eles passam por desenvolvimentos, evoluções e mudanças, como diria, por exemplo, a dialética marxista. E como é que o senhor responderia a esse tipo de crítica? O senhor concorda, por exemplo, com essa distinção feita pelo Willey de lei natural e direito natural? Ou o senhor teria um outro ponto de vista nesse sentido? Como é que o senhor encara essa problemática? Bem, quando Kelsey criticava o justnaturalismo, e quando a maior parte dos positivistas dos séculos XIX e XX criticavam o justnaturalismo, eles não estavam pensando no justnaturalismo clássico, aristotélico, tomista, que também foi defendido por Cícero, foi defendido por inúmeros autores medievais e tal. Do início da Idade Moderna ainda tinham também muitos defensores. Eles não pensam nesse justnaturalismo clássico, eles pensam no justnaturalismo moderno, particularmente aquele que inspirou na França a ideia de codificação. Então, o que acontece? Quando você tem o início da Idade Moderna, há um paradigma matemático no campo científico. A ciência tem que ser do que é quantificável, matematizável. Descartes, por exemplo, que é um filósofo moderno por excelência, era um grande matemático. Então, eles pressupunham que existiriam certos axiomas jurídicos, princípios primeiros do direito natural, que alguns preferem chamar de direito até racional, para poder distinguir do direito natural clássico, mas eles imaginavam alguns primeiros princípios de um direito racional que eram intuídos pela razão, como se fossem verdades inatas, que estavam lá na nossa razão. E que desses princípios primeiros, desses axiomas, você deduziria conclusões totalmente alheias ao lugar onde elas seriam aplicadas. A conclusão era pensada só num processo dedutivo. Então, dos primeiros princípios vinham conclusões, dessas conclusões, outras conclusões, e outras conclusões, outras conclusões, até compor um sistema completo, né, de regras, não somente de princípios, mas de regras deduzidas, que seriam universalizáveis, válidas para todo local e para todas as épocas. Finalmente, eles imaginaram que esse direito natural racional, esse sistema axiomático dedutivo, de não apenas princípios, mas de regras universalizáveis, havia sido positivado de maneira escrita no Código Civil de Napoleão, né? Por isso que se dizia que o Código não tinha lacunas, era a teoria da plenitude da lei. Por isso que se dizia que o Código era unívoco, a interpretação gramatical sozinha resolvia, porque Descartes dizia que tudo que era racional se mostraria evidentemente claro e distinto. Então, se o código era racional, ele tinha clareza e distinção, e, portanto, só se apresentaria um sentido, sem ambiguidades, ele era sem lacunas. E aí houve uma curiosidade, né? É que desse justnaturalismo racionalista, moderno, extravagante, porque imutabilizava dos princípios as regras, tinha um otimismo enorme para fazer um todo perfeito. Desse justnaturalismo extremado veio um justpositivismo estrito. Eles viraram, numa segunda geração, positivistas. Não, agora ninguém precisa mais falar em direito natural, porque está tudo no código. O direito natural está no código. Então, eles que eram justnaturalistas, agora eram justpositivistas e estritos. Por quê? Porque eles reduziram o direito positivo a uma única fonte, a lei. Nesse código, nessa lei, está todo o direito natural. Obviamente que isso daí não se sustentou, principalmente com as sucessivas revoluções industriais, a mudança das estruturas socioeconômicas, as novas relações que surgiram, as especializações profissionais, aquele código ficou
caduco em relação à realidade. E aí, muita gente pensava que, com o fracasso do código em se atualizar com esse novo mundo, estaria também fracassada a ideia de direito natural que o influenciou. Como já naquele tempo o direito natural aristotélico-tomista tinha sido colocado no ostracismo, né? Era esse que tinha, esse outro racionalista que tinha aparecido no cenário, então ninguém, quando falava de direito natural, pensava na visão clássica, pensava nessa visão. Porque o discurso do método de Descartes traz que nós deveríamos duvidar de tudo que havíamos aprendido, levar tudo ao tribunal da razão, manter aquilo que a razão pudesse convalidar. Se fosse seguido o método de Descartes, eu teria que realmente pegar tudo que era medieval, levar para o tribunal da razão e ver se aquilo ali se sustentava. Na prática, não foi isso que aconteceu. Na prática, é que eles começaram a dizer isso é medieval, não serve, é atrasado. Surgiu o que C.S. Lewis chamou de o snobismo cronológico. Ou seja, a minha época é a época emancipada, é a época do século das luzes. Aquela era a era das trevas. Isso que é medieval, só por ser medieval já se considerava racionalmente refutado. Então, caiu no ostracismo o jurnaturalismo clássico, junto com muitas outras coisas. E aí veio para frente esse jurnaturalismo racionalista. Quando ele se confunde com o código, direito racional e código são uma coisa só, e aí eles passam, como eu disse, numa segunda geração a serem positivistas, estritos, que era só a lei, e a lei não consegue acompanhar a nova realidade, então pronto. Se o código fracassou, o direito natural fracassou. Que direito natural? Eles só pensavam naquele que estava em vigor. Então, daí a questão de Kelsen. Mas nós podemos devolver para Kelsen o problema. Né? Se um direito depende apenas da vontade de quem o constitui, se não há um padrão do melhor e do pior direito, eu pergunto, por que nós vamos mudar um direito que já está em vigor? Se não existe um critério para pensar em melhorá-lo, em aperfeiçoá-lo, o positivismo é que poderia estagnar o direito. Bem, se o direito é o que está posto e tem um direito posto, e eu não tenho nenhuma maneira de pensar em como ele pode ser melhorado, ele também não pode piorar, então por que eu pensaria em alterá-lo? Qual seria o critério, né? Então, se eu mantivesse essa visão estritamente positivista, avalorativa, eu não teria nenhuma razão para mudar o direito vigente, aí que se perpetuaria. Mas a visão aristotélico-tomista entende que o direito natural, eu vou evitar essa distinção entre lei natural e direito natural, de lei, porque tem vários autores que fazem essa distinção diferentemente, né? Deixa eu me lembrar aqui de um que faz aqui o nome dele, se eu pego aqui de supetão. É o Jovillet, por exemplo. Ele distingue diferentemente. Então, essa distinção, né, ela é feita por um jeito ou do outro, eu vou evitá-la. Eu vou chamar tudo de direito natural para facilitar. Mas a resposta é mais ou menos no que o Villei diz. Nós temos, no direito natural, princípios, né, que são imutáveis, os primeiros princípios, e depois nós vamos ter outros que vão ter um certo grau de variação, que são conclusões desses primeiros princípios, e quanto mais as conclusões distam dos primeiros princípios, mais variações elas têm. Quanto mais se aproximam, menos variações. E os primeiros princípios são imutáveis. Por exemplo, quando eu disser que a vida deve ser resguardada, esse é um primeiro princípio, né? Ele é imutável, a vida é um valor. Eu não estou dizendo aí se deve matar ou não deve matar, eu estou dizendo que a vida é um valor. Esse princípio é imutável. Quer dizer, ainda o cara que defenda o aborto, ele vai procurar dizer que ali não há vida e tal, vai procurar justificativas, mas ele tem que sustentar que a vida é um valor porque ele quer defender pelo menos a própria vida dele. Então, a vida é um valor. Aí disso aí eu concluo que não se deve matar, né? Da conclusão de que não se deve matar, eu já encontro alguma variação. Pode matar em legítima defesa, um estado de necessidade, algumas exceções, né? De que não se deve matar, eu vou concluir também que eu não devo fazer nada que possa causar a morte para alguém,
aí já entra aquela questão, por exemplo, de certos tratamentos que poderiam curar, mas se não der certo pode abreviar a vida, aí vai começar a ter relativização, proporção ainda mais a se fazer. Bem, qual é a porcentagem de risco disso aqui prolongar e disso aqui matar e tal. Quanto mais eu vou ficando casuístico, né, mais eu vou tendo situações que eu vou dizer assim, 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 assim. E quanto mais eu chego lá no primeiro princípio, mais eu tenho uma universalização possível, né? Por exemplo, que nós devemos tratar as pessoas igualmente, procurar reduzir desigualdades sociais, tal. Isso é um princípio. Como fazer isso? Bem, tem lugares que a medida para se fazer isso talvez seja algum tipo de legislação trabalhista, protecionista, um lugar em que, como na época da Revolução Industrial, a classe trabalhadora estava totalmente desamparada, trabalhando num regime praticamente de escravidão, pessoas famintas, miseráveis, aceitando quaisquer condições de trabalho. Era preciso que, naquele momento, o Estado garantisse um mínimo a esses trabalhadores. Mas, uma vez que os trabalhadores se organizam, formam sindicatos, têm um poder de barganha, as convenções coletivas podem servir muito mais a isso do que essa legislação protecionista. Certos setores, como, por exemplo, que têm um grande poder de barganha, como motoristas de ônibus, conseguem salários mínimos muito maiores do que aqueles que a lei estabelece, né? Então, eu tenho um cenário em que eu posso pensar a redução de desigualdades com uma legislação protecionista. Eu tenho situações em que essa legislação protecionista faria com que eles não conseguissem mais, eles poderiam conseguir mais de outra forma. Mas, em ambas as situações, a minha preocupação está sendo que reduzir desigualdades que sejam desigualdades desumanas, né? Eu poderia, por exemplo, pensar o seguinte: os pactos devem ser obrigatórios, eu devo cumprir com os meus contratos. Mas se eu estou numa comunidade em que as pessoas têm uma profunda moralidade, que elas empenham a palavra e cumprem, é melhor, numa situação dessa, não exigir formalidades contratuais rigorosas. Se eu exigir, eu vou fomentar a desconfiança. A pessoa vai olhar para o outro, como é que é? Todo mundo aqui cumpre todos os contratos, todo mundo aqui fala e cumpre o que diz e tal. E aí, agora tem uma lei dizendo que eu tenho que colocar isso no contrato, eu tenho que colocar, se ele não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Quer dizer que ele pode não fazer, eu vou estar alimentando a desconfiança. Então, se ela já tem uma estabilidade moral no cumprimento dos seus negócios, quanto menos formalidades, melhor. Se lá, naquela comunidade, as pessoas não estão cumprindo os contratos, estão violando, então, quanto mais a lei exigir reforços contratuais para assegurar o resultado, melhor. Em ambas as situações, eu estou preocupado com o quê? Estou preocupado com a preservação do cumprimento da palavra. Mas pode ser que, num lugar, eu esteja conseguindo isso com a ausência de legislação, porque eu estou, nesse aspecto, fortalecendo a moralidade que já existe. Pode ser que, em outros lugares, eu precise da interferência da legislação para poder trazer de novo, pedagogicamente, pela lei, as lições de moralidade. Então, eu tenho os princípios primeiros que são imutáveis, e eu tenho essas conclusões variáveis. Quem é que vai, por exemplo, negar, seja em que lugar for, que a coragem é uma virtude e que a covardia e a traição, a deslealdade, seja uma coisa boa? Quem vai contestar isso? Quem vai afirmar isso, né? Quem vai afirmar que traição, deslealdade é coisa boa? Ou quem vai negar, ajustando as minhas palavras, que a coragem seja uma virtude? Todo lugar que a gente vive, coragem é virtude, deslealdade, traição são coisas a serem repudiadas. Que sociedade sobreviveria num lugar que se estabelecesse que ninguém poderia cumprir a palavra? Né? Se você dissesse que todo mundo pode matar, como é que se viveria numa sociedade de guerra de todos contra todos? O Hobbes mesmo imaginou a situação e viu que ela era insuportável. Então, quando você começa a ver isso, você vê que tem valores, sim, que são imutáveis. Tem primeiros princípios que devem ser salvaguardados. Agora, na medida que você vai descendo desses princípios para conclusões mais específicas, situações mais casuísticas, aí vão aparecendo situações diferentes, que aí você vai vendo que para cá é assim, para cá é assim, mas sempre tudo pensado à luz dos mesmos valores que são norteadores de tudo, né?
Perfeito, professor. Deixa eu ver se agora o Joca consegue falar. Quer tentar novamente, Joca? Eu troquei de computador. Agora tá funcionando? Agora foi. A palavra é tua, cara. Certo. Primeiramente, boa tarde. Minhas saudações ao professor Glauco. E, bom, a minha pergunta é a respeito dos primeiros princípios, né, aplicados ao direito, né? Quando eu li alguns trechos da Teoria Pura do Direito, do Kelsen, me perturbou muito a ideia dele sobre a norma fundamental. Que aparentemente é uma norma que não se refere a nada em específico, mas que está acima de todas as normas, uma norma a priorística e hipotética que precisa estar lá para dar legitimidade à Constituição e etc. E aquilo me pareceu um grande tapa-buraco na teoria, assim, bom, eu preciso dizer que há algo que dá legitimidade à Constituição e eu não consigo dizer exatamente o que é, então eu vou criar aqui essa construção abstrata, a norma fundamental. Esse problema não existe no direito natural porque justamente por conta desses princípios objetivos e universais que o senhor constatou, e constata também nas suas obras. Minha pergunta seria: é possível restaurar a ciência do direito nesse sentido, sem antes restaurar os campos da metafísica e o campo da antropologia, né, que estude o homem como capaz de captar, por via de inteligência, essas estruturas metafísicas? Porque essa era a base no pensamento clássico, né? Existem princípios fundamentais, o homem é capaz de captá-los. E, a partir daí, na tipificação, você tem a lei jurídica. Agora, é possível trazer de volta a ciência jurídica para os eixos sem tocar nesses outros campos, né, mais amplos, sobre a natureza humana e a metafísica? Não é possível. A gente não tem como reabilitar a ciência jurídica sem adentrar na metafísica, sem entrar na axiologia, na antropologia filosófica. Mas é interessante que, mais uma vez, aí eu vou ressaltar uma coisa de Kelsen, né? Kelsen disse algo inaceitável, né? Supôs, como fundamento da Constituição, a norma hipotética fundamental, que nem é norma, nem é hipotética, e nem é fundamental, né? Ela não é norma porque ela seria, na visão de Kelsen, uma norma vazia de conteúdo, como se fosse uma fórmula, dado A deve ser B. Na hora que eu tirar o A e puser um fato, tirar o B e puser uma sanção, aí ela tem uma norma positiva. O que é que eu tenho antes da norma positiva? Só a sigla, dado A deve ser B, sem nenhum fato, sem nenhuma consequência. Então, se ela é uma norma vazia de conteúdo, é só uma estrutura lógica, ela não é norma, porque uma norma que não me diz nada para fazer não é norma, né? A pessoa, ela é norma, e o que é que eu tenho que fazer? Qual é a conduta obrigatória? Ela não é norma. Fundamental, ela também não é, porque para ela era fruto de uma abstração do ordenamento jurídico. Então, ela não poderia ser o fundamento se ela vinha por abstração, né? Ela não poderia ser a causa se ela decorria do ordenamento existente. A partir do ordenamento existente é que eu a presumia por abstração. Então, ela é que vinha do ordenamento existente, ela que dependia. Ela era uma abstração do que se tinha. Então, ela não poderia ser o fundamento, que é a coisa que vem primeiro. E ela não era hipotética, o que ele mesmo disse na Teoria Geral das Normas. Ele disse, uma hipótese é alguma conjectura que você faz para depois tentar verificar, para ver se confirma. Ele diz, mas ela nunca vai ser confirmada, ela não é passível de observação. Então, ele pegou e disse lá na Teoria Geral das Normas, uma obra póstuma, que ela era uma ficção. Você sabia que ela não existia, mas fazia de conta que ela existia. Porém, apesar dessa fragilidade da teoria de Kelsen, observe, ele colocou em discussão o fundamento. O que eu estou querendo dizer é que você ali ainda tinha discussão metafísica. Você poderia dizer para ele, olha, não dá certo ela para ser o fundamento por causa disso, 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 disso. O problema do nosso tempo é mais grave do que Kelsen, porque ninguém discute os fundamentos. Ninguém quer discutir o fundamento, né? Quando o Niklas Luhmann apareceu em cena com a teoria autopoética, ele disse que o fracasso de Kelsen foi escalonar o ordenamento jurídico de forma piramidal. Quando chegou no topo, ele precisou de alguma coisa além da Constituição. Aí o Niklas Luhmann diz, a minha teoria não precisa disso, porque ela não é uma pirâmide, ela é um círculo, eu faço a curva.
O ordenamento jurídico produz a ele próprio. É como se, por exemplo, a Constituição criasse o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz o que a Constituição é, acabou, está só circulando só por dentro. Então, o problema do nosso tempo é que a gente não levanta mais a questão dos fundamentos. É a teoria retórica que vencer casuisticamente, é a teoria autopoética circular, né? Então, Kelsen ainda era, para nós, muito bom, porque Kelsen estava argumentando, ele tinha a teoria dele que nós não podemos aceitar, mas ele estava argumentando sobre a questão dos fundamentos, que é a questão metafísica principal, é de onde o direito vem, o que fundamenta o direito. Ele tinha essa discussão. O nosso tempo não é o tempo das grandes discussões, é o tempo das grandes irrelevâncias, né? Kelsen era uma pessoa que nós poderíamos discutir o que nós queremos discutir, porque ele aceitava como discutível. O nosso tempo é um tempo em que, se você for discutir, você vai dizer que isso é irrelevante, o que é que isso quer dizer, qual é a finalidade disso, tal. A finalidade é tudo. É tudo. É se eu vou ter um direito segundo o capricho de alguém ou se eu vou ter um direito que faça bem à humanidade. Mas essa questão é recusada. Você não tem essa discussão. Você tem a discussão de retórica, analítica e tal, mas qual é a discussão? Qual é o fundamento? De onde vem o direito? Essa é que é a grande questão que Kelsen colocou. E, de fato, essa questão não pode ser respondida sem metafísica, sem antropologia, sem a axiologia. Nós precisamos disso para respondê-la. O nosso tempo se orgulha, né, de ser científico, de ir até onde a ciência mostra, seja lá o que for, mas, no caso do direito, que é um fenômeno humano, né, exige-se que eu saiba de onde ele vem. E essa pergunta é recusada. Então, quem segue para a metafísica termina sendo muito mais científico, está indo até onde a coisa leva, pelas perguntas que se faz, do que quem, de repente, corta as perguntas e diz, não, só vale perguntar até aqui, a partir daqui não se pergunta mais. O direito é um fenômeno humano e exige uma resposta que esteja ligada à natureza humana. Eu tenho uma segunda pergunta que acabou que ela se emenda com essa. Bom, o senhor citou o caso desse teórico que teoriza o ordenamento jurídico como uma espécie de círculo, né? Que, na verdade, esse círculo não é bem um círculo, é uma serpente mordendo o próprio rabo, é uma monstruosidade, né? Porque se a Constituição cria o Tribunal Superior, cria o STF, ele diz o que é Constituição, ou qualquer instituição funcionaria nessa ótica, isso aí é uma legitimação da tirania, basicamente. Né? Uma violação, viu, Joaquim, da lógica. Uhum. Isso aí é o que a gente chama de petição de princípio, né? Sim, sim. É a falácia lógica, segundo Aristóteles, ou falácia retórica, segundo o Perelman, né? O Perelman, ele não classifica como falácia lógica, mas como retórica. Mas o Niklas Luhmann, quando foi colocada essa questão para ele, de que se tratava de uma petição de princípio, aí ele respondeu o seguinte, não, mas nós podemos reformular a lógica e desclassificar a petição de princípio como falácia. Ou seja, a lógica tinha que mudar para a teoria dele dar certo. Assim como o Kelsen poderia imaginar uma ficção para a teoria dele dar certo. Todos aqueles que recusam a metafísica são, lá no fundo, autoritários. A lógica tem que se ajustar, uma ficção tem que servir, mas tem que ser desse jeito aí. É o metafísico que não é dogmático, porque ele pergunta pelos fundamentos, pelo princípio da razão suficiente, né, para uma coisa existir. A minha segunda pergunta seria a respeito do uso da história, né, no direito, a respeito do estudo da história. Eu estava refletindo hoje sobre como que a história era estudada pelos autores antigos e medievais em comparação a como ela é estudada hoje. E, bom, se você for vendo os historiadores, né, principalmente os antigos, né, tem muitas coisas que eles narram que parecem completamente absurdas, assim, exageradas. Parece que a coisa não aconteceu assim, né? Mas isso eu percebi que isso é um olhar moderno pelo fato de que, aparentemente, os historiadores modernos, os historiadores atuais, no caso, eles se preocupam muito mais com
descobrir informações irrelevantes a respeito de ruídos, né, na história, do que de captar os padrões que sobrepujam esses ruídos, né? Um exemplo disso, né, eu estava na universidade e um professor, né, veio falar que a tese dele em história, né, quer dizer, um artigo recente que ele tinha publicado em história, né, que segundo ele era bastante importante, basicamente identificava que em uma cartografia do século XVIII, onde um sujeito dizia que perto do rio Tocantins tinha uma vila, na verdade, aquela vila não era uma vila, era um acampamento, e outros repetiram este erro, dizendo que ali tinha uma vila tempos depois. E o caso era muito simples, né? Era apenas um erro de cartografia de um mapa que não é hoje em dia mais utilizado, a respeito de um lugar que ninguém hoje em dia de um lugar que perdeu a relevância, né? Porque não há mais vila lá e também não há acampamento lá. Basicamente, é uma informação histórica que só vale para os registros, não vale para nada fora da produção acadêmica histórica. Enquanto, se você ler, por exemplo, a história da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, você tira dali vários padrões, né, universais da conduta humana que podem servir de símbolo para acessar diversas outras coisas que acontecem. E me parece que, uma vez que há também essa perda da história, né, o direito ele tende a cair na ideia de que as interpretações perdem uma espécie de lastro em alguns padrões de conduta, né? Parece que tudo precisa ser inventado do zero, ou que não tem nenhuma baliza, né, de um costume, ou que o passado não pode ser aproveitado para julgar, né, moralmente situações do presente. Você teria algo a discorrer nessa direção, professor? É interessante que quando você, por exemplo, lê as obras de Platão e de Aristóteles, né, você percebe uma familiaridade com o que você conhece, com aquilo que você depara-se no cotidiano. Você os entende com uma facilidade maior, exceto quando Aristóteles realmente está falando de um assunto e muda para outro e tal, mas em cada parte é compreensível. Você os entende, às vezes, com mais facilidade do que lendo, por exemplo, uma obra de um filósofo contemporâneo. E parece que ele está falando hermeticamente, com palavras que não são aquelas do cotidiano, sobre coisas que você tem que especular o que é que ele está falando e tal. Aristóteles, Platão fala do Cícero, fala daquelas coisas que são cotidianas. Então, é estranho que você esteja lendo um cara da antiguidade e se sinta muito mais familiarizado com o que ele está dizendo do que lendo um filósofo contemporâneo. Por quê? Porque aqueles autores primeiro queriam conhecer a natureza humana, né? Aristóteles começa, Aristóteles não, Sócrates, né, começa os diálogos perguntando o que a pessoa acha disso e daquilo. Aí ele vai refinar o conceito, mas ele começa com o senso comum. A ideia não era negar o senso comum, era a partir do senso comum ver o que era verdadeiro e refinar. Então, eram pessoas que conheciam a natureza humana e falavam a partir do conhecimento da natureza humana. No campo da filosofia, hoje em dia, um cara vai fazer filosofia, o que acontece? Ele tem que falar alguma coisa que o outro não disse, o outro tem que falar alguma coisa que o outro não disse, esse aqui tem que fazer uma tese de doutorado que o outro não disse. Cada vez eles vão se encastelando, né? Ficando longe do senso comum, falando uma linguagem cada vez mais hermética e complexa, o que gera tudo isso. E o historiador daquele tempo também era uma pessoa que conhecia a natureza humana. Como você diz, ele fala de coisas que você pode ler e não restringir os benefícios da sua leitura ao fato histórico de que ele trata, né? Você pode aprender sobre coisas da natureza humana porque ele parte desse princípio. Eu tenho que conhecer a natureza humana para falar do que está acontecendo, né? O historiador, não é nem, como você diz, moderno, né? Como você mesmo observou, não é moderno. Na modernidade ainda havia a história
de maneira séria. Mas é um historiador contemporâneo, porque ele não quer fazer história, ele quer fazer literatura. Ele quer contar uma história elegante, sensacional. Ele quer fazer o herói virar bandido e o bandido virar herói. Ele quer dizer alguma coisa que polemize. Ele quer fazer um livro de história que possa virar um filme. Ele quer criar uma nova versão de Alexandre o Grande, que seja tão diferente daquela que já existe, que, quem sabe, alguém vai fazer uma representação cinematográfica dessa versão. Então, é o declínio máximo da ciência, né? É quando a ciência quer impressionar literariamente e não fidelizar os fatos. É quando ela ambiciona, entre aspas, né? Enquanto ciência, entre aspas, é quando ela ambiciona ganhar as telas de cinema, né? E não a leitura aprovatória de outros historiadores respeitáveis. Então, realmente, a gente tem, hoje em dia, na imprensa e na história, essa corrosão, né? Essa corrosão. Porque, hoje em dia, as séries são todas revisionistas, os filmes históricos são revisionistas, é como se a humanidade tivesse cansado da verdade, do factual, e quisesse rever tudo agora em novas alternativas literárias, né? E, infelizmente, a imprensa também vem sendo assim. O jornalista é interessante, não é mais aquele que fala de maneira verdadeira, é aquele que fala de maneira que choca. Principalmente com o declínio da mídia oficial, a partir da internet, a disputa é quem vai contar uma notícia mais drástica, mais sensacionalista, e tal. Então, a preocupação não é com verdade, a preocupação é em chocar, é em ganhar audiência, né? Então, nós temos essa devastação, em geral. E no direito, obviamente, isso também repercute. Eu tive um aluno que era oficial de justiça, e ele disse assim: professor, eu estou trabalhando lá na vara com um juiz bem novo, passou no concurso agora, e ele mandou eu cumprir uma decisão no cartório. Na época isso não era muito comum, era para mudar o nome de registro de uma pessoa em função de uma nova identidade que ela assumia em termos de gênero. Isso não era uma coisa que estava tão comum, era na época fora do alinhamento geral. E ele mandou eu cumprir essa decisão, e quando eu fui no cartório, ainda não tinha dado tempo de resolver, aí ele telefonou para mim. Aí disse: como é, você já cumpriu, o cartório já vai fazer aí a modificação no nome? Eu preciso disso logo, porque o jornal tal está só esperando para eu dar uma entrevista sobre isso. Aí você vê como é que é, né? Quer dizer, é todo mundo querendo tomar uma decisão exótica, fora do comum. Por quê? Porque isso vai dar visibilidade. Nós vivemos numa sociedade psiquicamente muito frágil. As pessoas têm uma grande carência de visibilidade, de fama, de serem famosos e tal, de dizer alguma coisa que chame a atenção. E isso vai fazer com que a preocupação seja menos com a verdade, o justo, né, o belo e o bom, como os gregos diziam, para ser uma preocupação mais com a imagem pessoal, com as oportunidades que vai se criar para se decidir isso ou aquilo. Tudo isso é muito lamentável. É a sociedade do espetáculo, né? Como já foi chamado por uma autora. Perfeito, professor. Mais alguma, Joca? Está satisfeito? Estou bastante satisfeito. Perfeito, cara. Professor, chegou aqui agora um dos outros também administradores do projeto, Leandro. Ele é o que está mais à frente das atividades, quanto exposições de aulas. Nós temos um projeto novo, recente, que é o Tomistão, onde diariamente são postados áudios em um canal do Telegram sobre aspectos introdutórios da ciência filosófica, tendo como um olhar principal a
a proposta tomista. Aí, professor Glauco, Leandro, professor Glauco. Prazer, Leandro. Prazer é todo meu, professor. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Desculpa, eu acabei chegando atrasado porque eu estava trabalhando, atendendo, mas pela pergunta que eu peguei sendo respondida, eu vi que valeu muito a pena e, graças a Deus, está gravando, para que eu possa aproveitar depois. Mas obrigado pela gentileza. Viu? Obrigado. Professor, eu organizei mais algumas outras perguntas, mas eu vou deixar de escanteio, porque o senhor falou que tem um compromisso às 6 e já vai dar 5 horas. Eu só vou abrir novamente para o público. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, eu também estou satisfeito com a reunião. Depois eu posso conversar com o senhor no privado para tirar essas dúvidas, etc. Mas, particularmente, eu estou bastante feliz com o que a gente realizou aqui hoje. Foi bastante proveitoso e eu tenho certeza que a providência nos guiou até aqui. Então, se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se não, eu encerro a reunião e passo para o professor para ele fazer as considerações finais, enfim, para ele falar o que ele bem quiser nesse final. Eu acho que mais ninguém tem alguma pergunta a fazer. No chat também nós esgotamos todas. Então, professor, para também não segurar muito, porque eu sei que o senhor tem um compromisso, como o senhor bem falou, a palavra é sua, pode ficar à vontade para fazer as considerações finais, etc. E desde já, eu novamente agradeço ao senhor por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito, muito boa, muito bacana. E fico aí devendo ao senhor 2 vezes. A primeira por ter me recebido bem na UFC e agora por o senhor estar aqui conversando com o clube. De verdade, muita, muita gratidão. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado a todos, obrigado aí pelo acolhimento, pela respeitabilidade, pelas perguntas bastante apropriadas, inteligentes e oportunas. Eu fico muito feliz de existirem grupos como esses, que trazem esses debates, essas preocupações. Fiquem aí com todo o meu estímulo para seguirem avante e que Deus possa abençoar cada vez mais esse projeto. Meu abraço aí carinhosamente a todos. Professor, tem a namorada do Leandro, a Sara, ela é aí do Ceará, está cursando Direito, inclusive. Já já ela aparece aí na UFC para bater um papo presencial com o senhor. Tá certo. Lá de Juazeiro. Mas, professor, eu encerro aqui a reunião, agradeço novamente. E para o pessoal que está assistindo aí a gravação, que vamos publicar no YouTube, já já haverá divulgação do próximo convidado. Espero que seja uma pessoa também que se alinhe às propostas do professor Glauco para a próxima conversa. E, novamente, quero agradecer e finalizar aqui a reunião por hoje. Valeu, pessoal. Agradeço. Certo, reunião.